Pirando Amigo orgulhosamente apresenta a célula. O corpo de todo ser vivo é formado por células. As células são os menores mecanismos vivos encontrados. Por meio de metabolismos celulares que o corpo obtém energia para que sejam realizados processos essenciais à vida, como nutrição, respiração, entre muitos outros. Os seres vivos não apresentam o mesmo número de células. Alguns são formados por uma única célula. Bactéria, ameba, por exemplo, são chamadas de unicelulares. Os seres humanos e outros seres que possuem muitas células são chamados de pluricelulares ou multicelulares. A célula é a unidade básica que constitui todos os seres vivos. Ela é a menor unidade capaz de realizar os processos de metabolismo, essenciais à vida, como nutrição, respiração, entre outros. Em 1663, o cientista Robert Hooke conseguiu visualizar em seu microscópio estruturas semelhantes ao favo de colmeia, que ele denominou células. Depois de séculos de estudos, os cientistas passaram a defender que todos os seres vivos são formados por células, e uma teoria celular foi formulada. Teoria celular. A célula é a unidade básica da vida. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. As células originam-se de outras já existentes. As células transmitem características às células filhas, fazendo com que as células sejam semelhantes à célula-mãe. Algumas considerações. A gema de ovo não fecundada é uma célula que podemos ver a olho nu. Mas a grande maioria das células só pode ser vistas por microscópios. Célula de cebola, vista no microscópio. A ameba. A citologia é o ramo da biologia que estuda as células. Por dentro das células. Para que uma cidade tenha um funcionamento correto, é preciso uma combinação de diversas funções: distribuição de alimentos, sistema de saúde, meio de transporte, coleta de lixo, fornecimento de energia, etc. Uma célula é formada por diversas partes, como na cidade em que a harmonia garante o funcionamento de diversos setores. Essa harmonia é fundamental para o ser vivo se mantenha vivo e saudável. Todos os seres vivos são constituídos por células, e essas células são dotadas de várias organelas e um núcleo bem definido. O material genético é envolvido por uma membrana. Apesar de terem forma, funções e tamanhos variados, as células dos animais e das plantas apresentam uma estrutura básica, formada por uma membrana celular, citoplasma e núcleo. Os seres vivos que possuem essa estrutura são chamados de eucarióticos. A membrana plasmática é uma película que envolve a célula. Entre outras funções, regula o que entra e o que sai da célula. A capacidade de absorver ou eliminar substâncias pela célula é chamada de permeabilidade da célula. Os nutrientes, o oxigênio
e as substâncias que são eliminadas pela célula passam sempre pela membrana, que funciona como uma espécie de portão, permitindo a passagem de algumas substâncias e barrando outras. Em uma célula vegetal, a membrana plasmática é envolvida pela parede celular. Núcleo. O núcleo é envolto por uma membrana, é onde se encontra o ácido desoxirribonucleico, o DNA. O núcleo é responsável pela reprodução das células. Ao reproduzir, os genes são transmitidos para as células filhas, transmitindo a elas as características semelhantes da célula-mãe. O citoplasma fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele contém material gelatinoso formado por água, sais minerais e outras substâncias. É no citoplasma que estão presentes várias organelas, responsáveis por importantes atividades para a célula. Podemos entender o termo organela como pequenos órgãos. Algumas organelas citoplasmáticas da célula animal. Mitocôndria realiza a respiração celular, transforma o oxigênio em energia para que sejam realizadas as funções celulares. Retículo endoplasmático atua como uma rede de distribuição de substâncias no interior da célula, transporta substâncias nutritivas. Complexo de Golgi. Entre outras funções, ele armazena as proteínas para que sejam utilizadas quando necessário. Lisossomo tem a função da digestão celular. São estruturas membranosas, arredondadas e ricas em enzimas digestivas. Ribossomos são responsáveis pela produção de proteína. Acabamos de ver uma estrutura que possui membrana celular, citoplasma e núcleo, que são as células de animais e vegetais. Os seres vivos que possuem essa estrutura são chamados de eucarióticos. Já as células das bactérias não apresentam núcleo. Seres vivos que possuem células com tal característica são chamadas de procarióticas. Espero que tenha gostado da aula. Curta o canal Pirando Amigo, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.